Hoje eu vou fazer uso do meu tema livre para propor e apresentar um estudo que eu realizei já ao longo de, acho que, quase um ano. E, inicialmente, eu quero falar sobre o rito que vai tramitar essa propositura. É uma emenda à lei orgânica, como se fosse uma emenda constitucional. Então, para ela subir para a mesa para discussão, eu preciso de apoio de pelo menos 4 vereadores para que ela possa tramitar na casa e correr e ser aprovada ou não. Posto isto, nessa minha jornada até aqui de vereador, 2 anos e 8 meses, em todas as discussões de LDO, LOA, eu venho pensando o que nós, aqui da casa, podemos fazer efetivamente para desonerar o nosso orçamento municipal. Eu sempre digo aqui que R$100 mil é muita coisa no orçamento de Iguaçu, que R$1 milhão, que são valores que a prefeita andou perdendo de emendas, é muita coisa no orçamento de Iguaçu. Por exemplo, hoje discutimos questões como do transporte universitário, que resolveria com esse valor. Posto isso, eu quero mudar aqui um pouquinho o rito de apresentação, aproveitar a casa cheia e colocar a minha satisfação por ver a casa assim. E eu vou apresentar o estudo para os vereadores. Eu peço licença para o senhor presidente, para que o Bruno possa distribuir uma cópia desse estudo que eu realizei para cada um dos senhores vereadores e vereadoras. E vou apresentar na tela um pouco desse estudo, para que os senhores apreciem essa propositura e, ao final, apoiem ela ou não. Você pode começar aí. A minha propositura é para que se diminua o número de vereadores da próxima legislatura de 13 para 9. Por que 9? Porque, Cássio, deixa um pouquinho para mim, senão eu não consigo acompanhar as telas. Obrigado. Aí tá bom, aí tá bom. 9 é o mínimo legal, né? Com isso, eu realizei um estudo que os senhores vão observar que não temos condições de ter 13 vereadores. Pode colocar a primeira tela, por favor. Nessa tela, o estudo mostra que dos 645 municípios de São Paulo, 402 possuem apenas 9 vereadores. Na mesma tela mostra que dos 645 municípios de São Paulo, apenas 56 possuem 13 vereadores. E, obviamente, estão figurando entre 56 os municípios mais ricos. Nessa próxima tela, nós colocamos o estudo para vocês observarem que as cidades com renda, orçamento, arrecadação similar à nossa e com população similar à nossa, possuem apenas 13 vereadores. Na parte de baixo, você observa que cidades com 13 vereadores possuem, em média, 200 mil habitantes e, em média, orçamento de 585 milhões. Nessa próxima tela fica mais claro que é uma análise da receita líquida, que o município deveria estar na linha de cá, nas cidades que têm orçamento em média de 140 milhões e população de, em média, 60 mil habitantes. Nessa mesma tela mostra o gráfico onde se perde e as cidades com, em média, 585 milhões. 585 milhões de orçamento é 3, 4 vezes maior que o nosso. Nessa comparação de análise populacional, também deveríamos estar nas cidades com 9 vereadores, uma vez que temos, segundo o censo, 68 mil habitantes. Mas não, estamos figurando com 13 vereadores. Vocês podem observar aí que as cidades com 13 vereadores têm, no mínimo, 200 mil habitantes. Nessa outra tela, mostra quanto o Poder Legislativo representa no orçamento anual do município. Nós estamos lá em cima, 3,85%. Com essa propositura minha, se reduzirmos o número de vereadores para 9, nós vamos cair
em quase 18% do que é onerado hoje. Agora, nessa próxima tela, eu coloco mais ou menos quanto custa um vereador ao longo dos 4 anos do mandato. Fica próximo de R$1 milhão. Então, cortando 4 vereadores, vai nos sobrar quase 4 milhões em 4 anos. Ou seja, 1 milhão por ano. E aí eu uso, nas próximas telas, alguns exemplos do que poderia ser feito com esses 4 milhões. Os senhores têm noção, daria para comprar mais ou menos 26 ambulâncias. Ou construir 3 creches, que praticamente acabaria com o nosso déficit de número de creches, que é uma reclamação recorrente nessa casa. Ou construir 8 BSs, ou adquirir 36 viaturas para a GCM, ou aqueles assuntos que mais são populares, reformar o ginásio, reformar o terminal. Para vocês, senhores que rodam dia a dia, asfaltar quilômetros de rua. Portanto, senhores vereadores, posto isso, eu peço aos senhores que analisem esse estudo com cuidado e que se sensibilize que esses 4 milhões fazem muita falta para a população de Bugaçu. A mim, estou plenamente convicto que esse número de 3 vereadores, só uma classe que é beneficiada, que é a classe política. Vereadores, com esse dinheiro, poderia, já dei essa ideia aqui algumas vezes, né, Daronel? Aquela questão de, não pode dar subsídio, mas você pode dar uma isenção numa taxa de alvará. Então, com esses 4 milhões, dá para fazer muito mais coisa útil para a população. O meu objetivo com a propositura é que revertemos o dinheiro, o uso do dinheiro público, para quem de fato precisa. Por hora é isso. Boa noite. Com a palavra do Lisandro. Com a palavra do Chiton.